Como a Pepsi superou a Coca-Cola usando um dos maiores símbolos da sua rival. Contexto. Se você não mora dentro de uma caverna, com certeza você viu esse comercial da Pepsi que saiu nos últimos dias, onde basicamente eles pegaram um urso polar, um dos maiores símbolos da Coca-Cola, e colocaram ele vendado para ele provar tanto a Pepsi Zero quanto a Coca-Cola Zero. E ele tinha que escolher, tanto que o nome do comercial é The Choice, ou seja, a escolha. E ele vai e escolhe a Pepsi. E aí depois que ele escolhe essa Pepsi, ele tem uma baita de uma crise existencial, porque até então, na cabeça dele, ele tinha passado a vida toda achando que a melhor cola era a da Coca, como se ele tivesse sido enganado durante todo esse tempo. Mas para quem acompanha um pouco da história da Pepsi com a Coca, sabe que essa rivalidade não é de hoje. Histórico da rivalidade. A Coca-Cola surgiu em 1880, em Atlanta, Estados Unidos, com o farmacêutico John Pemberton. E ele se juntou anos depois a Frank Mason Robinson, especialista em publicidade. E aí eles trabalharam juntos ali em algum tempo, só que como os Estados Unidos estavam em uma guerra civil, John foi ferido, e aí Robinson ele teve que ir atrás de um novo sócio porque a produção da Coca tinha caído bastante. E aí ele encontrou também farmacêutico Asa Candler, que muda a receita do refrigerante adicionando mais açúcar. E em uma tentativa de vender mais a Coca-Cola, de tornar o produto mais conhecido, eles fazem uma primeira grande campanha de marketing, oferecendo de graça para quem ainda não tinha conhecido o produto, eles ofereciam de graça a Coca-Cola. E naquele tempo foi um movimento que foi extremamente inovador para a época. Em 1883, 13 anos depois da sua maior rival, surgiu a Pepsi Cola, com o também farmacêutico Caleb Branden. Porém, após alguns erros, em 1923, eles declararam falência. Só que em 1930, Charles Guth faz a Pepsi Cola Company renascer. Porém, na tentativa de ser a única produtora de refrigerante de cola, a Coca colocou investigadores por todo o país para tentar identificar possíveis imitadores. E assim eles chegaram até a Pepsi. Porém, eles já estavam preparados para isso. E quando a Coca levou eles até o tribunal, a Pepsi venceu todos os processos. E a partir desse momento surgiu toda essa grande rivalidade, que começou nos tribunais, mas aos poucos foi escalando para uma guerra de marketing e publicidade, que é a que a gente conhece até hoje em dia, né? Grandes comerciais das empresas. A Coca faz o primeiro grande comercial da disputa das empresas, que é o, não sei pronunciar muito bem, mas é o I'd like to teach the world to sing. Eu gostaria de ensinar o mundo a cantar, que é o que significa em português. Que foi, na época, o anúncio mais caro até então, $250 mil. Já em resposta a isso, a Pepsi lançou o Pepsi Challenge, provando que as pessoas preferiam a Pepsi. Eles foram para as ruas e mostraram, oferecendo ajuda, e as pessoas escolhiam a Pepsi. Na década de 80, continuaram a fazer comerciais icônicos com a Pepsi, investindo em grandes nomes, como Michael J. Fox, Michael Jackson, Shakira, Katy Perry, Beyoncé, Ricky Martin. Já do lado da Coca-Cola, Whitney Houston foi estrela da maioria dos comerciais, era a cara principal, além de outros famosos como Paula Abdul e Elton John. Na década de 90, a Pepsi seguiu investindo em grandes estrelas, enquanto nesse período a Coca-Cola adotou os famosos ursos polares, que é exatamente o que causou todo esse estradalhaço e esse comercial para a Pepsi. Bastidores da campanha. Baseado em toda essa história de disputa, rivalidade, troca de farpas entre essas duas grandíssimas empresas, que a Pepsi teve a ideia genial de roubar o grande símbolo da Coca-Cola, os ursos polares, e deram a entender que até eles, que são a cara da Coca-Cola, preferem a Pepsi. E um comercial tão impactante que precisaria de um momento semelhante para ser bem representado. E por isso eles usaram o intervalo do Super Bowl, um dos maiores eventos do mundo, para poder passar esse comercial. O diretor também não podia ficar atrás, por isso contrataram o vencedor do Oscar, Taika Waititi, para dirigir todo esse processo. Uma grande provocação, um comercial genial e um momento fantástico que foi perfeito para isso, porque todos os olhos do mundo estavam direcionados para aquele lugar, com um diretor fantástico. Esse, sem dúvidas, foi um dos melhores comerciais já feitos na história. E eu tenho menos dúvidas ainda que foi digno da rivalidade.
entre Pepsi e Coca-Cola. Mas me diz, o que é que você achou de tudo isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. E também me diz se você prefere Pepsi ou Coca.